Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais conteúdos para vocês. Hoje vamos dar prosseguimento àquele nosso conteúdo diferente, que é a leitura do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por Tiago Wildfire. Uma vez por semana, durante o dia, será lançado aqui sempre mais um capítulo do livro. Mas continuamos com o nosso conteúdo aterrorizado também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Sem mais delongas, vamos à leitura então do capítulo 3, intitulado O Resgate. Woody. John Woodbury voava na estranha máquina em alta velocidade. O vento zunindo enquanto ele lutava contra a dor lancinante no ombro. Seu ferimento pulsava com uma ardência penetrante e o sangue não parava de escorrer, tingindo seu manto em um tom escuro e sombrio. Ele havia sido atingido durante o ataque ao Templo da Lua e agora o corte envenenado resistia a cada feitiço de cura que ele tentava lançar. A ferida se fechava por alguns instantes, apenas para se abrir novamente, e o veneno parecia piorar, entorpecendo os seus sentidos. A visão de Woody começava a falhar, como se uma sombra espessa cobrisse seus olhos. Precisava se manter lúcido. Se perdesse a consciência, o controle do Sea Sky Rider poderia escapar de suas mãos, e isso teria consequências devastadoras. O segredo milenar que protegiam com tanto cuidado estaria à mercê de inimigos. Apesar da dor, Woody tinha confiança de que sua mensagem havia chegado até a garota. E Scylla era dotada de um poder singular, e o Wade, sem dúvida, já estava a caminho da nascente na montanha, o local onde Woody deveria pousar. Escondido dos olhos atentos das pessoas da vila e das fazendas próximas. O brilho metálico da blindagem da máquina refletia o azul do céu, tornando-a praticamente invisível durante o voo. Aquela não era uma aeronave comum. Por mais que estivesse enterrada por anos, mantinha-se intacta, preservada por uma tecnologia perdida e esquecida há muito tempo. Funcionava com uma energia renovável, extraída de pedras preciosas, uma invenção de uma civilização antiga e sábia, a extinta Atlântida, criada para ser uma fuga infalível do templo. A aeronave era uma relíquia de poder e de mistério. Woody, como todos o chamavam, não aguentava mais a dor. Então, ele colocou o Sea Sky Rider no modo automático e pegou um punhal preso ao cinto, cortando cuidadosamente o tecido do manto e da camisa, agora parcialmente encharcadas de sangue.
Ao examinar a ferida através do reflexo metálico da cabine, viu um profundo corte entre o ombro e o peito. Uma visão que fez o seu coração disparar. Precisava tratar o ferimento ou acabaria inconsciente antes mesmo de completar sua missão. Ele retirou da mochila um pequeno frasco de álcool. Com o punhal, limpou a crosta de sangue seco e umedeceu uma tira do manto para limpar a ferida. Quando o álcool tocou no corte, a dor o fez ranger os dentes e praguejar. Mas precisava resistir. Ao redor da ferida, notou um tom esverdeado, ameaçador. Colocou o dedo médio e o indicador próximo ao local e fechou os olhos, concentrando-se. Pequenos pontos de luz dourada começaram a flutuar no ar, movendo-se em direção à ferida. A energia emitiu um calor suave e uma nota musical vibrante, quase inaudível. O corte diminuiu, mas a mancha esverdeada permanecia. Wood respirou fundo e levou a mão à testa, onde tocou o centro com o indicador e o médio, fazendo surgir uma nova luz, desta vez com um brilho vermelho intenso. A estrela luminosa que emergiu flutuou sobre sua palma, aquecendo o ar. Sem hesitar, ele pressionou a estrela contra a ferida. O corte se fechou instantaneamente, mas ainda restava um leve brilho verde que teimava em não desaparecer. Exausto, pegou uma garrafa com uma poção púrpura, tomou um gole e sentiu um vigor renovado preenchendo seu corpo. Precisava verificar a localização. Colocou a mão nas esferas de controle e mergulhou o veículo para baixo das nuvens. Observou lá embaixo uma praia vasta, com a linha de árvores litorâneas estendendo-se até o horizonte. Reconheceu o local. Ainda levaria cerca de 20 minutos para chegar ao vale onde vivia o seu melhor amigo, Carter Wade, o guardião do oráculo. Ajustou o curso do veículo, ativou o modo de velocidade máxima e disparou em direção ao destino, ao começo de uma jornada que mudaria tudo. E Sila havia confidenciado ao avô o estranho sonho que tivera enquanto relaxava na banheira. Ele a ouviu atentamente, mas ainda parecia incomodado por ela ter demorado a compartilhar algo tão importante. Contudo, após um momento de silêncio, disse que entendia o motivo pelo qual ela não lhe contara de imediato. Em seguida, ficou contemplando o horizonte, a expressão pesada. O homem que Sila viu no sonho, supostamente assassinado por aquela criatura sombria, era alguém de quem ele fora próximo por muitos anos. Agora, ela e o avô tinham uma missão urgente: preparar-se para resgatar outro homem que, segundo ele, corria perigo semelhante. No escritório particular do avô, os dois começaram a reunir os equipamentos necessários. E Sila sentiu um calafrio ao perceber que ele acreditava nos seus sonhos, afinal,
Já não sabia mais se eles eram meras visões oníricas ou algo maior, talvez profecias. Vovô, por que ele não pousa aqui? Perguntou Escila, tentando quebrar a tensão que parecia rodeá-los. O pasto é grande o bastante para o veículo dele. Seria só prendermos os animais no curral. O avô encarou, os lábios se curvando num raro sorriso. Que ideia extraordinária! Exclamou ele. Mande uma mensagem para o Wood descer na nossa pradaria? E Sila franziu a testa, surpresa com a confiança dele. Como posso fazer isso? Não consegue? Perguntou ele, fingindo um ar dramático e levando a mão à testa, como se aquilo fosse uma obviedade. Pensei que o senhor pudesse me ajudar. Ele riu, um som grave e tranquilizador, mas logo mudou de expressão, sério de novo. Vamos nos preparar, minha filha. Em breve falaremos sobre tudo isso. E Sila hesitou, observando-o com um olhar questionador. Vovô, por que estou tendo esses sonhos de repente? E como Wood sabia que eu estava sonhando com ele justo naquele momento? Ele desviou o olhar, como se refletisse sobre algo profundo e sombrio. Está pronta? Cortou ele, ignorando as perguntas dela. Vamos. Ela suspirou, sentindo um misto de curiosidade e frustração. Vestira-se para a missão com uma calça jeans caqui, cinto e uma blusa azul sem mangas e botas resistentes. No pescoço pendia uma chave prateada como um pingente, o que lhe dava um ar de mistério que combinava com a situação. Carter Wade, seu avô, saíra do closet vestido de forma bem diferente daquela que ela estava acostumada. Geralmente ele usava calças de linho, camisa, suspensórios, colete e paletó, completando o visual com chapéus de palha para a fazenda, de feltro para as idas à vila e roupas mais esportivas para o treinamento. Naquela ocasião, porém, Carter parecia outro homem. Ele trajava um manto azul meia-noite preto, adornada com uma lua dourada no peito, o que o fazia parecer imponente e também misterioso, como se fosse um personagem de uma antiga lenda. Com os cabelos curtos e bem penteados, ele exibia o rosto de pele clara queimado pelo sol e severo, destacando os olhos azuis penetrantes e as sobrancelhas espessas. As costas prendera um bastão de madeira e um cinto reforçado trazia um punhal elegante de um lado e um facão imponente do outro. E Sila o observou com curiosidade e certa admiração, percebendo como o manto o tornava maior, quase que ameaçador. E eu? O que devo levar? Perguntou ansiosa. O avô indicou uma mochila robusta em cima da mesa, visivelmente pesada. Leve isso, disse ele em um tom firme na voz. Você me dará suporte. Suporte? Ele lhe entregou um objeto curioso que ela pegou com cautela. Era um bastão metálico com cerca de 45 centímetros e na ponta havia uma obsidiana oval que reluzia de forma hipnotizante.
O que é isso? Questionou ela intrigada. Um cetro, respondeu ele sem dar muitos detalhes. O senhor vai levar um bastão, um facão e um punhal. E tudo que eu recebo é um cetro? Isso não parece muito justo. Ele lançou-lhe um olhar divertido e foi até o armário. Voltou segurando um frasco e um estojo. Tens razão, disse ele com um sorriso zombeteiro. Aqui está, protetor solar. Vovô! Brincadeira, respondeu-lhe, entregando o estojo com um leve riso. Prenda-o ao cinto e use-o somente em caso de emergência. Ela abriu o estojo e encontrou várias facas afiadas, pontiagudas e reluzentes. Eram kunais, letais lâminas ninja, projetadas para arremesso. E Sila já havia praticado lançamentos em troncos de árvores, aprimorando a mira com a leveza da mão. Embora seu avô visse isso como uma habilidade útil, para ela sempre fora apenas uma estranha brincadeira. Mas agora, olhando para aquelas lâminas e para o pequeno cetro que também tinha nas mãos, a dúvida se misturava com um nervosismo palpável. Muito bem, agora pegue seus baús e leve-os contigo. Tenha cuidado para não os perder. E principalmente não perca essa chave, disse o avô, apontando para o colar da neta. Sim, vovô, respondeu Sila com firmeza, agarrando o colar com uma pontada de ansiedade. Foi ao quarto, pegou os pequenos baús e os guardou no bolso da frente da mochila. Precisamos partir. Sairemos pelos fundos, avisou o avô com a voz, saindo da cozinha carregada de urgência. O caminho até o ponto de encontro era conhecido. Normalmente subiriam o rio em um barco até a cachoeira e depois seguiriam uma trilha pela montanha até a nascente. Mas, para sua surpresa, o avô pegou outro caminho. Ao chegarem ao pier, não iriam de barco. Ele começou a correr de repente, com uma agilidade surpreendente para alguém de sua idade. E Sila logo o seguiu, também em disparada. Atravessaram campos e bosques, cruzando o rio por pedras escorregadias e improvisadas pontes de troncos. O ritmo era implacável. O fôlego começava a faltar e a montanha se erguia cada vez mais próxima e imponente. Ao pararem brevemente para tomar água, Sila aproveitou para recuperar um pouco do fôlego, antes de retomarem a corrida. Já podiam ouvir o som da cachoeira distante. Então, o avô apontou para o céu com um brilho estranho nos olhos. Chegou! Exclamou ele com um ar de expectativa. O que o senhor disse? Olhe para o céu, lá no alto da montanha. Respondeu com os olhos fixos em algo. Ela seguiu o olhar do avô e avistou um objeto prateado e brilhante descendo em direção ao pico. Estou vendo! É a nave daquele homem! O peixe voador! Vamos, Sila! Não podemos perder tempo. Seguiram pela trilha ao lado da cachoeira. A trilha, apesar de familiar, parecia mais desafiadora naquele dia. Cada vez mais íngreme e cercada pelo som das quedas d'água. E Sila, mesmo com o cansaço, se esforçava para acompanhar o avô,
que parecia avançar com a mesma serenidade e força de sempre. Finalmente, chegaram ao ponto mais inclinado da montanha e, com uma agilidade surpreendente, Wade se adiantou até o topo. E Silas sentiu um arrepio de alerta, uma sensação de perigo eminente. Com o coração acelerado, correu até o pico e avistou o avô parado, observando atentamente algumas árvores e palmeiras derrubadas. O impacto da queda do veículo havia deixado marcas profundas. Vamos, ele deve estar precisando de ajuda, disse o avô, com um tom de urgência. Parece que foi um pouso violento, observou Sila, deixando a mochila na grama macia perto do lago, à margem da nascente. Seguiu o avô, sentindo o próprio coração bater mais forte com cada passo. O estranho veículo, encravado entre dois grandes carvalhos, exibia as asas enroscadas nos troncos. Contornaram o local e avistaram o piloto desacordado. Um filete de sangue descia por sua testa. Ele está bem, vovô? Uma boa pergunta. Parece ter desmaiado durante a queda. Observe, minha filha. Vai achar isso interessante. Com uma precisão cuidadosa, o avô removeu um rubi que brilhava na parte frontal do veículo. No mesmo instante, o peixe voador estremeceu. Suas asas retraíram-se até assumirem formas de nadadeiras, planando suavemente até tocar o chão. O assento do piloto ergueu-se devagar e o corpo desacordado deslizou levemente até uma posição de repouso, como se estivesse deitado sobre uma laje de pedra. Vamos levá-lo até o lago. Pegue as pernas dele, instruiu o avô, puxando o homem com um esforço controlado. Isso, devagar. Agora, vamos deitá-lo ali na margem. Woodbury, ou Wood, como o avô chamava, era um homem alto e robusto, com um manto azul idêntico ao do avô. A parte da frente de sua camisa de linho estava manchada de sangue seco e escuro. Nas costas carregava um grande surrão. No cinto, um punhal e um pequeno cantil. O avô inclinou-se usando as mãos em concha para pegar a água cristalina do lago, que derramou no rosto de Wood. Com um leve estremecimento, o homem abriu os olhos lentamente. Wade, você veio, seu velho maroto. A voz saía fraca em um sussurro entrecortado. Não foi exatamente um pouso tranquilo, hein? Amigo Wood, aquelas árvores nunca mais serão as mesmas, respondeu o avô com um sorriso leve. Bom ver você novamente. Quer ser o novo São Nicolau com esse manto? Piadas com um moribundo, Wade. Wood olhou para Sila com um sorriso cansado. A garota cresceu muito. Está quase uma mulher. De repente, começou a tossir e o ferimento no ombro voltou a sangrar. Wood, o que aconteceu com você? O avô parecia alarmado. Ferimento de batalha. Tentei de tudo para fechá-lo, mas sem sucesso, respondeu com a respiração ofegante. Sila, vem aqui. Sente-se nesse ponto, perto do ombro de Wood, instruiu o avô.
Agora estenda as mãos sobre o ferimento e concentre-se. Ele fez o mesmo, estendendo as mãos e murmurando palavras que vibravam com um poder ancestral. De repente, uma pequena estrela dourada e pulsante surgiu entre suas mãos, irradiando uma luz reconfortante. E Sila sentiu a energia revigorante percorrer seu corpo, aliviando a exaustão. Mantenha a concentração. Não importa o que aconteça, não perca o foco, disse o avô, olhando diretamente nos olhos dela. Enquanto a garota mantinha a estrela, ele pegou o cantil de Wood, encheu com a água pura do lago e começou a derramar o líquido sobre a ferida. A carne avermelhada como uma queimadura contrastava com o tom verde escuro e ameaçador. Com um olhar sério, o avô retirou de sua mochila um frasco contendo uma substância dourada, destapou-o e derramou o conteúdo na ferida. Wood se encolheu, gemendo baixinho. Isso ardeu, velho. Quer acabar comigo? Disse ele, tentando sorrir apesar da dor. Aguente firme, meu amigo, respondeu o avô com uma expressão preocupada. Mas, estranhamente, a substância dourada foi expelida pela ferida, junto com uma leve quantidade de sangue. O avô franziu o senho, observando atentamente. Depois de mais uma tentativa, murmurou algo e ergueu a mão, fazendo com que uma faísca de eletricidade surgisse na ponta dos dedos, emitindo um leve som de estática. Wood, vai doer um pouco, então morda isso, disse, colocando um pedaço de manto dobrado entre os dentes do amigo. Com um olhar firme, o avô tocou a ferida com os dedos, carregados de eletricidade. Wood soltou um grito abafado, mas não se debateu. O avô afastou os dedos do ferimento, revelando um fino raio elétrico conectando-os à ferida do homem ferido. E Sila, atônita, observava. O avô deu alguns passos para trás e o raio se esticou como um elástico, produzindo um estalo de estática. Era como se ele estivesse pescando algo sombrio dentro de Wood. Então, com um movimento brusco, deu um forte puxão. O que se seguiu fez Sila gritar e soltar a estrela dourada que brilhava em suas mãos. Pendurado pela corrente de eletricidade, um verme grotesco do tamanho de um polegar debatia-se enquanto era arrastado para fora do corpo de Wood. A visão fez o estômago dela revirar. Com um grito áspero, o avô fez a energia intensificar-se. O verme estremeceu, contorcendo-se freneticamente sob a descarga, até que sua pele enegreceu e começou a liberar uma fumaça densa e fétida. Por fim, a corrente cessou e os restos queimados da criatura caíram no chão. O ombro de Wood voltou a sangrar, mas o avô conjurou a pequena estrela brilhante mais uma vez, sua luz estancando o sangramento instantaneamente. Veja se consegue manter esta acesa dessa vez.
disse ele, devolvendo a estrela flutuante para Isila com um tom firme. Ele limpou o ferimento de Wood e, mais uma vez, aplicou a poção dourada. Desta vez, o líquido foi absorvido pelo ferimento. Deve resolver agora, murmurou o avô, antes de ir até uns arbustos próximos. Ele voltou com um punhado de folhas e começou a posicioná-las com precisão sobre o ferimento, utilizando o resquício da poção dourada para fixá-las. Depois pegou um pouco de argila do fundo do lago, moldando sobre as folhas até cobrir a área afetada. Lavou as mãos no lago e se virou para Isila. Eu cuidarei disso, declarou, pegando a estrela radiante de volta. Agora você precisa pegar os seus baús e fazê-los crescer. Mas eu já tentei e não consegui fazer nada, senhor. Agora você vai conseguir. É o mesmo princípio para manter essa estrela acesa, disse ele. Disse com uma leveza incomum. E, estando em nossa presença, sua capacidade mágica será mais forte. Vou tentar, senhor, respondeu Isila, tirando os baús do bolso da mochila. Colocou o minúsculo baú negro na palma das mãos e se concentrou. Sentiu o baú pulsar e estremecer, o que fez a mesma abrir um sorriso de entusiasmo. Não temos o dia todo, menina, apressou Wood com uma voz rouca, mas irônica. Você consegue. Basta desejar que ele cresça. Visualize a expansão da matéria. Injetar energia vital no objeto é a coisa mais simples do mundo. Sim, exatamente, concordou o avô. Não precisa se esforçar tanto, Woody. Estou bem, Wade, seu velho rabugento, resmungou Woody com um sorriso torto, apesar da dor. Energia vital? Questionou Isila, franzindo o senho. Ouça e faça o que eu digo, instruiu Wade. Sua voz suave, mas séria. Feche os olhos. Concentre-se em nossa presença, a minha e a de Wood. Agora busque a energia latente dentro de você e direcione-a ao objeto. E Sila fechou os olhos, concentrando inteiramente no pequeno baú. Ela o sentiu pulsar levemente e, com isso, percebeu que parte de sua energia tentava se conectar a ele, mas a cada pulsar a energia era repelida. Apertou os lábios, concentrando-se ainda mais, até perceber que só conseguiria transferir a sua energia no intervalo entre um pulsar e outro. Com precisão e paciência, injetou sua energia nesse intervalo. Então, o baú começou a crescer, retomando o seu tamanho original. Quando Sila abriu os olhos, encontrou o olhar orgulhoso do avô fixo nela. Sorriu e, com um movimento de mãos, fez desaparecer a estrela dourada, devolvendo o baú ao avô. Ela o destrancou com a sua chave de prata e ele o abriu apenas o suficiente para projetar um brilho dourado sobre o curativo de Wood. A argila começou a secar e a endurecer. Nesse momento, ela conseguiu fazer o baú crescer com sucesso, aumentando a sua confiança. Mas uma sensação inquietante surgiu.
Era como se algo sombrio estivesse à espreita. O avô, terminando o que fazia, entregou a Escila o baú negro, agora reduzido. Em seguida, tirou da mochila 2 frascos com líquidos verdes e púrpuras e os entregou ao Woody, ajudando-o a se sentar. Woody destapou ambos e os bebeu, um após o outro. Quando o avô guardou os objetos restantes na mochila, ela continuou observando maravilhada. Woody se levantou, retirou a placa de argila do peito e revelou a pele marcada apenas por uma leve cicatriz em forma de X. Woody. Wade e a garota haviam feito um excelente trabalho. John Woodbury se sentia revitalizado. A ferida havia desaparecido por completo. Sua energia fora restaurada pela poção e o poderoso antídoto eliminara qualquer vestígios das infecções causadas pelo parasita. Era difícil acreditar que algo tão traiçoeiro tinha sido implantado em seu corpo. Esse pequeno monstro fora a razão pela qual seus feitiços de cura não funcionavam. E agora lembrava-se de quando isso aconteceu. Durante o ataque ao templo, ao ser ferido por aquele sujeito misterioso e andrajoso. Bom, é melhor irmos andando, já é quase pôr do sol e a caminhada é longa, disse Wade. E quem disse que irei caminhando? Wood sorriu. Está se esquecendo do Sea Sky Rider? O senhor refere-se ao peixe voador, certo? Mas ele não ficou danificado após o pouso forçado? Perguntou a garota. Claro que não. Qualquer dano é reparado assim que ele é reativado, respondeu Wood, enquanto caminhava em direção ao veículo. Espere aí, interrompeu Wade. Escila, o que foi? A garota tinha uma expressão tensa, uma mistura de medo e preocupação que não passou despercebida. Tem algo errado. Estou me sentindo estranha desde que chegamos aqui em cima. Enjoos? Tontura? Vertigem? Perguntou Wade, tentando compreender. Não, é mais profundo que isso. É uma sensação ruim, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer. Estenda a mão, disse Wade mais sério. Tente sentir essa presença estranha. Veja se consegue identificar de onde vem. E Sila fez o que Wade instruiu, caminhando em diferentes direções com a mão estendida, até parar e apontar para o vale. É para esse lado que a sensação está mais forte, exclamou ela, apontando com o rosto alarmado. É melhor partirmos agora, disse Wade com urgência. É isso aí, Wood estava animado. Vamos embarcar. Os três foram até o local onde o Sea Sky Rider estava oculto entre as árvores, disfarçado de uma estátua de peixe. Wade tirou do bolso o rubi-chave e ativou o sistema de iniciação. Poucos segundos depois, o Sea Sky Rider voltou a flutuar suavemente a poucos centímetros do solo. Wade assumiu o assento do piloto e preparou suas armas. Outra parte do veículo se abriu, revelando um espaço para Woody e Sila.
A garota ajeitou a mochila e o baú azul em seu colo. Wade deu o comando e o Sea Sky começou a planar, erguendo-se até a copa das árvores. Ajustou a rota e disparou em direção ao vale, descendo para acompanhar o nível das árvores, seguindo o curso até que Sila gritou: Vovô, a presença está mais forte para a esquerda. Wade sentiu um frio na espinha. Era o que eu temia, ele murmurou. Essa direção leva direto à nossa casa. E Sila interrompeu aflita. Ah, claro, previsível, Woody comentou com desprezo. Esses miseráveis sabem como agir. Wade acelerou-se a Sky e em pouco tempo chegaram à fazenda. À frente viram uma cena inusitada. Um peru e um cavalo lutavam contra duas moscas gigantescas que os atacavam sem trégua. As moscas, do tamanho de porcos, tinham um brilho de verde lustroso e grande nos olhos vermelhos. Suas asas emitiam um zumbido que deixava o ar pesado e incômodo. Woody imediatamente reconheceu essas criaturas. Eram as mesmas que o atacaram no templo. Isso significava que o sujeito responsável pelo ataque e pelo parasita possivelmente estava próximo. Wade e seus animais exóticos, murmurou Woody. Cuidado, Clayton, gritou Sila, ao ver o peru derrubado por uma das moscas que investiu contra ele. Wade pousou-se a Sky levemente e a garota saltou, empunhando o cetro e um punhal que havia pegado furtivamente de Woody. Ela se juntou aos animais na luta contra as moscas. Mesmo com o tamanho descomunal, as criaturas eram ágeis, dificultando os ataques de Sila, que tentava acertá-las com o cetro e com o punhal sem muito sucesso. Ei, garota! Woody gritou irritado. Um cetro é para lançar feitiços, não para espancar esses monstros. E Sila ainda não aprendeu magia de ataque, explicou Wade, entregando um facão ao Woody, enquanto ele próprio segurava o bastão de madeira. Ela ainda não tem habilidade para isso, mas vai aprender. Wade lançou um olhar sério para Woody. Fique aqui, proteja seu surrão. Pode deixar, rapaz, respondeu Woody com um sorriso de canto de boca, os olhos fixos no campo de batalha. Estarei de olho, sempre atento. Wade se lançou em combate, em movimentos rápidos e precisos, golpeava as moscas com o bastão, atordoando-as. O peru cacarejava enquanto desferia as bicadas furiosas nas criaturas. E Sila continuava a brandir o cetro, tentando afastar as investidas da mosca. Ei, menina tola! Já disse que cetros são para feitiços. Tente usar um feitiço de fogo, Woody gritava impaciente. O quê? Não sei como, respondeu a garota, desviando-se de um jato de uma gosma lançada pela mosca. Concentre-se, use o feitiço lança-chamas. Aponte para a criatura e diga: Flamethrower! Ela nunca lançou feitiços de ataque, gritou Wade,
enquanto golpeava outra mosca que caía apenas para levantar e voar novamente. Vamos, menina, insistiu Woody. Concentre-se e diga Flamethrower. Sinta o elemento fogo e aponte para a criatura. E Sila hesitou, seu rosto aflito. Mas Woody sabia que em momentos críticos a magia às vezes aflorava por instinto. Ele sabia que aquela garota possuía um poder oculto, aguardando para emergir. Eu não consigo, murmurou Sila, sua voz embargada de medo. Woody então suavizou o tom. Confie em nós. Sinta a nossa presença ao seu redor. Isso lhe dará forças. Enquanto isso, Wade perseguia a outra mosca. A criatura voou num movimento rápido. Ele cravou o punhal em seu dorso. A mosca se elevou alto, mas Wade girou o bastão entre as mãos como uma hélice. Thunderstorm! Brandou ele. As nuvens começaram a se reunir, bloqueando o sol. Woody percebeu um terceiro zumbido se aproximando. De repente, uma terceira mosca surgiu das árvores e avançou contra ele. Mas o Woody apenas sorriu. Descanse em paz, sussurrou. No instante exato, quando a mosca estava prestes a atacá-lo, ele desferiu um poderoso soco com o seu punho em chamas, obliterando a criatura. Sila, kunais! Gritou Wade, enquanto manobrava e continuava girando o bastão. Sila pegou as kunais de seu estojo. A mosca lançou um jato de gosma, mas ela se esquivou saltando e lançando sua primeira kunai. A lâmina passou de raspão, mas outra kunai cravou-se entre a cabeça e o pescoço da criatura. Woody percebeu que essa era a chance de Wade. Ele iria. Clayton! Sila, afastem-se, ordenou Wade. Sila correu até a égua e a puxou para longe, enquanto Woody lançava bolas de fogo para distrair as moscas que recuavam para o alto. Wade parou de girar o bastão. Seus olhos brilharam com uma luz intensa. Ele ergueu a mão para o céu. Final Lightning! Exclamou. Um clarão desceu dos céus. No caminho, o raio dividiu em dois, atraído pelo metal do punhal da kunai. As moscas foram atingidas em cheio, explodindo-as. As nuvens se dissiparam e o sol voltou a brilhar. Vovô, o senhor conseguiu! Exclamou Sila admirada. O senhor é o mais forte! Vamos andando. Ainda não terminou, disse Wade, recuperando o punhal e limpando-o no manto. O pior ainda está por vir, minha filha. Ninguém viu o meu golpe magnífico, murmurou Woody com aparente tristeza. Sila. O grupo retornou para casa. Woody decidiu, por precaução, deixar o Sea Sky no local da batalha, novamente transformado em uma imponente estátua de pedra.
E Sila estava perplexa. Tudo parecia um sonho. Seu avô, aquele simples fazendeiro que ela julgava conhecer, acabara de conjurar uma nuvem e manipular um raio, obliterando monstruosas moscas gigantes. Os mistérios ao redor dele só se intensificavam. Ela agora entendia que não poderia mais vê-lo como apenas um homem do campo. A cena poderosa daquele raio aniquilando as criaturas mudou tudo. E ela sabia que uma longa conversa os aguardava. E Sila tinha centenas de perguntas para aqueles dois homens de uniformes misteriosos que a acompanhavam. Um grupo inusitado se aproximou do pomar. Uma égua branca, um peru gordo e Sila carregando um baú azul que não tivera tempo de abrir até então. E finalmente o seu avô e o velho cabeludo que o apoiava. Ambos trajavam mantos de um profundo azul meia-noite com um símbolo de uma lua bordado em dourado. Seus bastões estavam presos às costas, adicionando uma aura de mistério e autoridade ao par. Ao se aproximarem da casa, Cleiton, o peru, encarou a garota com um gorgolejo irritado e, sem mais, correu para o viveiro. E Sila arqueou uma sobrancelha, estranhando a atitude da ave, mas se sentiu grata pela coragem daquele estranho e agressivo animal em enfrentar as criaturas bizarras de antes. Já estavam a poucos metros da casa, quando notaram a presença de uma figura desconhecida sentada em uma cadeira na varanda. Ao perceber a aproximação do grupo, o estranho se ergueu com certa dificuldade. Sua postura era estranha, torta e desconjuntada. Era alto, magro, a ponto de parecer frágil, com a pele com um tom amarelado, doentio. Seus olhos estavam arregalados e sem expressão, perdidos em algo que parecia uma calma assustadora. O homem usava um longo casaco sobre um terno cinzento e um chapéu coco de feltro cobria sua cabeleira cinzenta descuidada, densa e suja. Mesmo à distância, o grupo pôde sentir um odor nauseante vindo dele. O cheiro de imundície, podridão e morte. Nos encontramos de novo, disse olhando para Wood com aquela expressão vazia. Eu buscar mapa, tesouro, poder, entregue-o. Sua voz parecia emitir uma mistura do zumbido de centenas de moscas. Desgraçado! Como me seguiu até aqui? Trovejou Wood. O filho em você trouxe-nos até aqui. Você dar bolsa para mim? Apontou para Wood com um dedo longo e fino. Tomem cuidado! Wood deu um passo para trás. Foi esse demônio que me feriu. Maldito desgraçado, sai da minha casa! Exclamou Wade. Não cometam o erro de subestimá-lo por sua aparência decrépita, disse Wood em tom de alerta.
Prestem atenção, seus ataques são rápidos e letais. Sai já da minha casa, gritou o avô, sacando o facão e o punhal. Mim não ir sem mapa, matar todos, zumbiu o homem. Então começou a gargalhar de forma bizarra. Senhor Wood, quem é ele? E Sila olhava para as pernas tortas da criatura e os dedos das mãos com longas unhas amarelas. Essa coisa e seus seguidores atacaram os guardas do templo. Consegui escapar, mas não pensei que conseguissem me encontrar tão rápido. Sangue de seus homens, delicioso, banquete, carne fresca, templo da lua, eu matar vocês também, todos. Ele pronunciava as palavras pausadamente, enquanto caminhava pesadamente, e seus olhos carregavam uma expressão de loucura febril. Infeliz, assassino covarde, você os matou. Eu o amaldiçoo, disse o avô. E Sila viu algo inédito. Pela primeira vez, o olhar do seu avô transbordava ódio enquanto encarava o estranho na varanda. Com uma decisão fria, ele lançou o seu punhal em um movimento certeiro. A lâmina atingiu o peito do homem, mas esse sequer vacilou. O estranho continuou a se mover, dando passos desajeitados e cambaleantes em direção ao grupo. O odor pútrido que emanava do seu corpo ficou mais forte a cada passo, tornando-se insuportável. E Sila sentiu-se nauseada com aquele cheiro fétido de morte. E Sila, afaste-se e abra o baú azul, pediu o avô, sua voz voltando ao tom calmo de sempre. Surgirá uma porta. Eu quero que você entre e pegue o seu presente. O quê? Uma porta, senhor? Tem certeza de que agora é a hora certa para isso, vovô? Ela perguntou hesitante. Faça logo, garota impertinente, disse Wood com urgência. Está bem, respondeu ela, ainda sem entender completamente. Ela recuou rapidamente, pegou a chave e destrancou o baú. Ao abrir a tampa, ele tremeluziu em suas mãos e ela o deixou cair. O baú girou sobre si mesmo, liberando uma densa fumaça azulada e brilhante. Assustada, Sila deu um passo para trás, mantendo os olhos fixos na nuvem etérea que se formava diante dela. Aos poucos, a fumaça dissipou-se, revelando uma porta azul de aparência antiga, com maçaneta e moldura douradas que combinavam com a cor do baú. Vamos, entre, ordenou o avô, abrindo a porta e fazendo sinal para que ela o seguisse. Com um último olhar incerto para o exterior, onde o estranho se aproximava, Sila entrou em seguida, de perto por Wood e pelo avô. Num piscar de olhos, o quintal desapareceu
e eles estavam agora em uma grande câmara sem janelas. As paredes e o piso era da mesma cor azul brilhante do baú da porta mágica. Mesmo ali dentro, a imagem do quintal permanecia visível pela entrada aberta, com o homem horrendo, mancando e se aproximando lentamente. O avô entrou logo atrás com uma expressão determinada. Em seguida, eles correram até o centro da sala, onde se erguia um pedestal sobre o qual estava um busto feminino adornado com uma tiara dourada na testa. Sila, rápido, disse o seu avô com urgência, apontando o pedestal. Pegue a tiara. Sila se aproximou cautelosamente e com cuidado retirou a tiara do busto. O objeto parecia antigo, quase sagrado, com uma joia vermelha incrustada no centro, presa por um ornamento em forma de cabeça e asas de dragão. Atenção, Wade, você e a garota, escutem-me, disse Wood, aproximando-se. Quando ele chegar, vamos lançar 3 feitiços congelantes. Eu já lutei com esse demônio. Ataques físicos não funcionam. Seu corpo parece ser invulnerável, cheio de moscas e larvas. Aparentemente, ele consegue se regenerar. Confie em mim. Tenho um plano. Sila respirou fundo, hesitante. Mas eu não sei lançar feitiços. Eu não sei fazer nada, disse, sentindo um aperto no peito ao lembrar de sua insegurança. Vocês viram como fui inútil na batalha anterior? Agora você vai conseguir, afirmou o avô, olhando-a com confiança. Coloque a tiara e concentre-se. Ela vai amplificar suas habilidades. Sim, senhor, respondeu ela, deslizando a tiara sobre a cabeça, sentindo seu peso sobre a testa. Não notou nada de diferente, mas decidiu confiar. Ergueu o cetro que ganhara do seu avô mais uma vez. Quais são as palavras? Desta vez será Freeze Ray, instruiu Woodbury, fitando-a seriamente. O raio congelante. Concentre-se nos elementos frio, gelo, vento e água. Pronuncie as palavras com clareza e mantenha o seu foco. Esperem mais um pouco, interrompeu o avô, observando o portal com cautela. Sila, concentre-se no cetro, assim como fez com os baús. Ele vai aumentar de tamanho e você poderá manejá-lo melhor. Ela obedeceu, concentrando-se intensamente no cetro em sua mão. Lentamente o cabo começou a se expandir, alongando-se até alcançar cerca de 1,20 m, adaptando-se à nova necessidade de combate. Sila ergueu o cetro, sentindo um poder estranho e revigorante percorrer seu corpo. Ela lançou um olhar rápido para o avô, que assentiu, e então voltou sua atenção para a porta, onde o ser hediondo se aproximava cada vez mais. O estranho estava a poucos metros da porta, quando o avô de Sila correu até o fundo da sala
Ele ergueu o dedo indicador e apontou para o ser macabro lá fora, murmurando palavras em um tom que parecia vibrar pelo ar. Da ponta do dedo do velho emanou um raio potente, disparando em direção ao punhal cravado no peito do homem. O raio atingiu a lâmina com um estalo de energia e o corpo do estranho foi lançado contra a parede no fundo da câmara, como se estivesse preso a uma corrente elétrica invisível. O odor pútrido do homem invadiu ainda mais o ambiente fechado, impregnando o ar e tornando o fedor quase insuportável. E Sila sentiu náusea se intensificando, mas não deixaria que isso a enfraquecesse. Ela se lembrou das palavras do avô. A tiara que usava agora a ajudaria com os feitiços. Precisava confiar. Última chance, murmurou o demônio, levantando-se aos tropeços, como se o ataque não tivesse lhe causado o menor dano. Mapa, entregue ou me matar, todos vocês. O avô de Sila estreitou os olhos, seu semblante rígido. Esse sujeitinho sabe ameaçar, provocou com um leve sorriso de desprezo. Quero ver do que é capaz. Cerquem-no, instruiu Wood com firmeza. Quando eu der o sinal, atacamos juntos, entendidos? Eles foram se movendo cautelosamente, espalhando-se ao redor da criatura para cercá-la. O demônio, com o seu corpo instável e olhar vazio, voltou-se para Wood e começou a cambalear em sua direção, o rosto marcado por uma expressão sinistra. Não vão conseguir, disse o estranho, sua voz gutural soando como um grito abafado. Podem atacar, mim não sentir dor. Seus ataques inúteis. Mapa, entregue, bolsa. Ele apontou para o surrão de Wood, que o encarava com um brilho feroz nos olhos. Miserável, maldito! Exclamou Wood com desprezo. Não vou te entregar nada! E se quer um mapa, vá procurar no inferno! E Sila olhou para os companheiros e viu a determinação nos rostos de cada um. Wood fez um sinal de positivo com a cabeça e todos ergueram suas armas em um movimento sincronizado. Os dois homens apontaram seus bastões e Sila ergueu o cetro, sentindo a energia pulsar dentro de si. Crazy High! Gritaram em uníssono, concentrando todo o poder de gelo que possuíam. Uma rajada intensa de energia congelante partiu de suas armas, cruzando o ar com um brilho azul etéreo e envolvente em direção ao demônio que os observava com olhos desafiadores. E Sila fez força para manter o equilíbrio após o solavanco do feitiço.
O coração, disparado pela intensidade do momento, mal conseguia acreditar no que acabara de realizar. A obsidiana, na ponta do seu cetro, emitia um brilho frio e poderoso, enquanto liberava a rajada de gelo que se unia aos outros feitiços. O homem estranho, agora envolto na luz brilhante e congelante, começou a se transformar lentamente em um grande bloco de gelo. Isso não vai detê-lo por muito tempo. Temos que voltar para a porta rápido, alertou o avô, disparando em direção à saída. E Sila e Woody não hesitaram e logo o seguiram. O avô lançou um olhar sério por sobre o ombro enquanto continuava a correr. Ele vai escapar, disse. A preocupação em sua voz evidente. O gelo apenas o retardou. Concordo. Aquele gelo não o prenderá por muito tempo. A aura dele está aumentando. Woody analisou a situação, os olhos fixos no demônio. No momento em que ele se libertar, atacaremos. Dessa vez, cada um usará uma técnica diferente. E Sila, você usará o lança-chamas, o Wade, o tornado, e eu usarei a paralisia. Assim, nossos ataques formarão um combo poderoso. Nós dois atacaremos primeiro, e quando eu der o sinal, você lança o seu feitiço, garota. Lembre-se das palavras Flame Tower. E Sila respirou fundo, mentalizando as palavras que o Woody lhe ensinara. Flame Tower. Eu consigo, repetiu em sua mente. Sentia a adrenalina correr pelo corpo e uma energia estranha parecia fluir através dela, como se a tiara em sua cabeça estivesse lhe dando um poder oculto. E Sila percebeu que estava mais forte e determinada. A coragem e a confiança do avô e de Woody a inspiravam a resistir, mesmo diante do terror daquele demônio. Um zumbido sinistro encheu o ar, crescendo à medida em que o gelo ao redor do demônio começava a rachar. E Sila, seu avô e o Woody se preparavam, cada um assumindo a sua posição de ataque. A qualquer instante, o gelo se partiria, libertando a criatura que se escondia sob aquela camada de frio glacial. Preparem-se, disse o avô, girando o bastão em suas mãos como uma hélice, pronto para invocar o seu feitiço. E Sila fechou os olhos por um instante, concentrando-se no fogo, sentindo o calor latente crescer dentro dela. Repetiu para si mesmo, Flame Tower! Ela sentia-se mais forte do que nunca. Sua confiança, reforçada pela presença de seus aliados e pelo poder daquela bela, estranha e misteriosa tiara. O bloco de gelo explodiu de repente, lançando uma nuvem de moscas negras ao redor da sala. As criaturas alçaram voo, mas algumas moscas enormes, quase do tamanho de sapos, permaneceram próximas,
exibindo um tom verde luzídio que lembrava as pragas que haviam enfrentado antes. Wade! Agora! Gritou Woodbury, apontando seu bastão em direção ao enxame. Paralises! Tornado! Exclamou o avô, girando o bastão com uma força renovada, criando um vórtice de vento que começou a se formar e a avançar sobre o enxame e o demônio. E Sila observou os feitiços se unirem no ar com a energia eletrizante de Wood e o poder feroz do vento de seu avô, combinando-se contra o enxame e o corpo ainda congelado do demônio. Os ataques de Wade e Wood se combinaram em uma poderosa tempestade. O tornado, conjurado pelo avô de Sila, carregado com partículas verdes esmeralda do feitiço de paralisia, atingiu as moscas em cheio, congelando-as em pleno ar. O ciclone tornou-se negro e sinistro devido à grande quantidade de moscas aprisionadas em seu interior, enquanto algumas das criaturas ainda livres lutavam ferozmente contra a força do vento. Wade, mantenha o tornado. Vou criar uma barreira protetora, instruiu Wood, enquanto desenhava movimentos complexos com o seu bastão, como se trançasse símbolos invisíveis no ar. E Sila, quando eu der o sinal, mire no centro do tornado e ataque com fogo. Entendido, respondeu Sila, focando-se em seu cajado, em seu cetro, na posição para resistir o impulso do feitiço. Sentia o calor subindo do coração até a palma de suas mãos. Fechou os olhos por um segundo e visualizou o fogo, a energia ardente e implacável. Agora, Sila! Gritou Wood. Ela abriu os olhos e gritou com determinação: Flamethrower! E um jato de chamas escaldantes explodiu da ponta do seu cetro, envolto de tons dourados e escarlate. O tornado foi imediatamente consumido pelas labaredas, que incineraram as moscas. O calor intenso permeou o ar, trazendo consigo o odor pungente de insetos queimados. E Sila manteve o feitiço ativo, seu coração batendo com força enquanto observava por um breve instante a barreira protetora que o Wood conjurava. Ideogramas japoneses luminosos e coloridos formavam uma teia de luz ao redor deles, protegendo-os do calor mortal do ataque combinado. No fundo da sala, o gelo que envolvia o corpo do homem derretia lentamente. Ele permanecia imóvel, seu corpo disforme deitado em uma poça d'água. Finalmente, o tornado incandescente começou a dissipar-se, revelando o chão coberto por uma espessa camada de cinzas negras. O fedor era quase insuportável, e todos ofegavam após o esforço mágico. Mas então o homem começou a se mover. Primeiro, levantou-se sobre as mãos e joelhos, tossindo violentamente.
Em seguida, começou a golpear o chão em um movimento desesperado. Subitamente, sua boca se abriu em um grito abafado e ele vomitou uma torrente de vermes e pequenas moscas que se espalharam pelo chão ao seu redor. As criaturas rastejavam em direção ao grupo famintas. Que criatura grotesca! Murmurou Sila, sentindo o estômago revirar. O avô, lutando contra o cansaço, observou a cena com um olhar exausto, enquanto Woody, com a expressão carregada de ódio, lançou um aviso. Precisamos acabar com isso antes que se fortaleça ainda mais. Recuem. Eles se retiraram da câmara, fechando o baú que projetava a entrada. E Sila olhou para o avô, uma ideia surgindo em sua mente. Talvez se trancássemos o baú, ele ficaria preso aqui para sempre, sugeriu ela. O avô balançou a cabeça, lendo seus pensamentos. Não funcionaria, minha querida. Aprisioná-lo comprometeria a estabilidade desta dimensão. Ele encontraria uma maneira de escapar e voltaria ainda mais poderoso. A porta simplesmente não desapareceria quando o baú fosse fechado. Woody, olhando para a massa crescente de criaturas na sala, sugeriu uma última alternativa. Wade, talvez a única maneira de destruí-lo seja o fogo do Makai. Esse é um poder que ele não conseguiria suportar. O avô assentiu, sua expressão endurecida. Então vamos tentar, mas primeiro vamos dispensá-lo. Ele apontou o bastão em direção à horda de criaturas e exclamou: Sonic Pulse! Uma poderosa onda de energia sônica saiu do bastão, atravessando a legião de vermes e moscas, fazendo-as voarem em todas as direções. O impacto atingiu o homem e o lançou contra a parede. As enormes pupas ao seu redor racharam e eclodiram, de onde surgiram grandes moscas que, magicamente, aumentavam de tamanho. As novas criaturas sacudiam as asas para se livrar da substância viscosa que as envolvia. O homem se ajoelhou, rasgando a camisa e expondo o peito nu, coberto por cicatrizes escuras e fervilhantes. Em um tom de voz gutural e macabro, ele vociferou: Venham, meus filhos, alimentem-se da minha carne e unam-se a mim. Vermes de diferentes tamanhos começaram a rastejar em sua direção, acumulando-se sobre seu corpo, enquanto as moscas gigantescas sobrevoavam em círculos, como guardiãs hediondas. De vez em quando, uma delas lançava uma substância verde e pegajosa sobre o homem e os vermes, contribuindo para tornar ainda mais terrível aquela cena grotesca. Woody, irritado e nauseado, gritou: Isso não vai ficar assim! Não vou permitir essa abominação! Ele está realizando um ritual de fortalecimento, murmurou Wade com um tom grave.
Se evoluir, será ainda mais difícil detê-lo. E Sila não conseguia mais segurar o enjoo. A visão daquele ritual bizarro, o fedor nauseante e o som repulsivo dos vermes a fizeram cair de joelhos com o estômago embrulhado e começou a vomitar, sentindo a gravidade e o horror da situação em cada fibra do seu ser. Final do terceiro capítulo do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por Tiago Wildfire. Semana que vem estaremos trazendo o capítulo 4, intitulado Crônicas e Lendas. E aí, estão gostando da leitura do livro? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E também peço que antes que vocês deixem o vídeo, não se esqueçam de deixar um like aí, isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal se você quiser continuar a recebê-las sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E o mais importante, voltem sempre, que estarei aqui esperando vocês com mais histórias a serem contadas. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.